Sentido! Com esse cabelo e essa barba pra fazer, militar não rola não. Tem que ser civil. E na videoaula de hoje vamos falar sobre as guardas nacionais. Cara, esse vídeo aqui está diretamente ligado ao vídeo da semana passada onde a gente falou da regência, né? Vou colocar aqui em cima um card para você ir lá e dar uma consultada nesse vídeo. Bom, as guardas nacionais, na verdade, vai ser o ponto para a gente entender o momento político ali da época das regências, né? Porque as guardas nacionais, elas surgiram dentro de um movimento chamado de avanço liberal. O que foi esse tal desse avanço liberal durante a regência? Bom, primeiro a gente tem que dar uma olhada em quem eram os grupos políticos que compunham a regência no Brasil. Se encontrava dois grandes grupos ali, né? Originalmente tinham até três, né? Tinha um grupo chamado de restauradores, que queriam o retorno de Dom Pedro I, mas quando Dom Pedro I morreu, né, lá em Portugal, como Dom Pedro IV, isso perdeu todo sentido. Sobraram então dois grandes grupos ali que vão organizar a política da regência. Um chamado de conservador e o outro grupo chamado de liberal. Quem que eram esses dois grupos? Os dois grupos defendiam ali mais ou menos as mesmas camadas sociais, que era basicamente a elite agrária, né? Mas o que diferenciava os conservadores dos liberais? O pensamento de como administrar o Brasil. Os conservadores, eles eram mais centristas, né? Eles acreditavam que para o Brasil se desenvolver era necessário ter uma mão forte, né? ter alguém que controlasse todos os destinos do país, né? E justificavam isso aí justamente pela quantidade de revoltas que aconteceram durante a regência, como Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, revolta de Maleza, entre outras, né? Então, esses grupos acreditavam que era necessário você concentrar todo o poder em uma figura só. Como faltava o imperador, essa figura seria a regência, né? Os liberais, por outro lado, acreditavam que essas revoltas que marcaram a regência elas eram consequências desse centralismo estabelecido ainda por Dom Pedro I com o poder moderador. Os liberais acreditavam num sistema mais baseado no federalismo, mais inspirado lá naquele modelo que se desenvolveu nos Estados Unidos após a sua independência. Então, se você desse maior autonomia para as províncias, elas poderiam tomar suas decisões a partir da sua realidade, a partir da visão de mundo que eles têm e quais são as propostas econômicas, políticas que estão ligadas diretamente à sua região, sem perder a vinculação com outros territórios dentro do país. Bom, isso que a gente estava vivendo nesse momento era o chamado avanço liberal. Dá para se imaginar aí que quem estava à frente do governo eram os liberais. Mais ou menos, viu, cara? Existia meio que um equilíbrio entre liberais e conservadores. Obviamente, os liberais vão ter um pouquinho mais de força ali, por isso vão começar a implementar ali alguns de seus ideais que vão aproximar do federalismo, mas nunca vão chegar a isso. Porque os conservadores também tinham muita força, né? Então vai ficar no meio do caminho. Como assim meio do caminho? O poder moderador continua existindo. Lembra lá da ideia do poder moderador, né? Que é um poder acima dos outros três poderes, concentrado na mão do imperador, né? E que podia dissolver câmara, que podia nomear magistrado, entre outras coisas. Durante esse movimento chamado de avanço liberal, o poder moderador continua existindo. Por quê? Para os conservadores era importante ter o poder moderador para ter esse poder centralizado, para ter essa mão forte que guia o Brasil num caminho único, né? Sem ter as diversas interpretações. Então, o poder moderador continua existindo. Só que esse poder moderador começou a ser subordinado ao legislativo. O primeiro passo para a gente entender isso é o quê? A partir desse avanço liberal, o imperador, quando viesse a voltar a assumir o governo do Brasil, não poderia mais dissolver Câmara nenhuma. Ou seja, a Câmara está eleita, acabou, é essa aí, não pode ser fechada. O imperador ele também não poderia mais demitir
pessoas, representantes públicos por cargos eletivos, a não ser que tivesse aprovação do parlamento, da Câmara, né? Se o legislativo não aprovasse, o imperador não poderia tomar essa atitude. Então, o poder começa a se transferir para esse grupo que é mais representativo, né? Porque no legislativo você vai encontrar gente que representa as diversas regiões, as diversas camadas de um país, né? Percebe que o imperador começa, aproveitando que ele não está no poder, começa a ter uma diminuição do seu poder. Outro passo marcante desse avanço liberal vai ser o chamado ato adicional. Que raio que foi isso, né? O ato adicional, ele mudou a regra da regência. Você lembra lá do vídeo da semana passada, onde eu falei da regência? Eu expliquei lá que a regência, ela estava estabelecida pela Constituição. Então, se o imperador não estivesse em condições de governar, seria eleita uma regência que governaria ali até que o imperador estivesse pronto. Bom, nesse caso que a gente está vivendo no Brasil, o Dom Pedro I saiu do Brasil e deixou o que seria Pedro II, né, Pedro de Alcântara, apenas com 5 anos. Né? Então, a gente teria aqui uma regência de 13 anos, né, governando o Brasil provisoriamente. A regência ficou apenas 10, né? Outra aula eu falo desse fim dela, né? Mas o que aparece nesse meio do caminho? Né? Os liberais vão falar, cara, é muito tempo para que uma regência permaneça, né? Vamos alterar a regência. Em vez de ter, então, 3 regentes, né? Uma regência trina, né? Composta por 3 pessoas que governam provisoriamente, vamos criar uma regência una, né? Essa regência una terá um regente com um mandato delimitado de 4 anos. Acabou esses 4 anos, elege-se um novo regente, isso até que o imperador esteja apto a governar novamente, né? Se antes desses 4 anos terminarem, o imperador esteja apto a governar, né? Encerra-se a regência e entra o imperador de volta ao governo. Um dos principais líderes dos liberais nesse momento vai ser um cara importante para esse momento, que é o padre Diogo Antônio Feijó, né? Inclusive, o padre Diogo Antônio Feijó é o responsável pelo tema da aula de hoje, né? Que é as guardas nacionais, né? Isso foi uma idealização do Diogo Feijó, né? Tanto que o Diogo Feijó, né, quando teve o ato adicional, o primeiro regente uno que teve foi o próprio Diogo Feijó, né? Então, vamos entender o que eram essas guardas nacionais. Isso não brotou da cachola do Feijó assim à toa, né? Ele se inspirou num modelo francês, né? Como é que funcionavam as guardas nacionais? Bom, qualquer um poderia se alistar para as guardas nacionais, qualquer um poderia participar das guardas nacionais, desde que fosse cidadão brasileiro, homem, maior de 21 anos, menor de 50 anos, né? Tá nessa qualificação, beleza, pode participar das guardas nacionais. No modelo francês, né, as guardas nacionais, elas eram voluntárias, ou seja, quem participava das guardas nacionais não ganhava nada, estava ali simplesmente disposto a defender o país, disposto a proteger de invasões externas ou crises internas. Bom, no Brasil, que era um país escravista, dá para imaginar que você não ia ter uma população muito grande disposta a ir para as guardas nacionais, né? Como é que vão se formar essas guardas nacionais no Brasil, então? Vai ter um estímulo, né? Vai ter um incentivo aí para quem quisesse criar guardas nacionais. Que era o quê? O governo cedia às guardas nacionais arma e munição. E o resto? Treinamento, farda, pagamento, né? Essa ajuda de custo, esse incentivo, né? Para que a pessoa participasse da Guarda Nacional. Quem é que bancaria isso? Seria um investidor particular. E esse investidor particular ganhava um título, o título de coronel, né? Não vai entender aí o coronel militar, tá? Apesar de ser o mesmo nome, né? Esse cara não é um militar, esse cara é um civil, né? Esse coronel, ele vai ganhar um certo incentivo fiscal do governo, né? Uma isenção de impostos, um apoio ali para investimentos e coisas do gênero. E mais do que isso, esse cara vai se tornar altamente influente na região, né? Esse cara aí, ele vai tá ligado aos meios políticos que vão envolver ali a nomeação de juízes, de delegados, a organização da ordem local, né? Inclusive esse cara vai ser altamente influente nas eleições de
presidente de província, de prefeito de cidade, né? Vai ser o popular coroné que a gente tem até hoje aí, né? Se você gosta de uma literatura que envolve ali espaços mais isolados, né? Regiões mais afastadas dos grandes centros do país, você vai encontrar sempre essa figura do coroné, né? Olha, se você der uma olhada ali, por exemplo, num clássico da literatura brasileira, Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, você vai encontrar claramente essa figura, né? Onde você vê lá a figura de Ramiro Bastos, em Ilhéus, e a aparição do Mundinho Falcão, né? Os dois que estão ali disputando o controle da região de Ilhéus, os dois, né, com figuras de coronéis, né, que exercem essa influência. Pô, mas você está falando então de Gabriela Cravo e Canela, do século XX, né, a regência do século XIX. Pois é, as guardas nacionais tiveram uma duração durante toda a regência, durante todo o segundo reinado, e vai chegar até a República Velha, né? Vão existir esses coronéis que vão marcar lá o coronelismo típico da República Velha, né? Eu tenho um vídeo antigo também que fala da República Velha, vou botar o link aí para você dar uma olhada, vale a pena você consultar ali, né? Então, essas guardas nacionais, que eram patrocinadas por investidores particulares, na maior parte deles latifundiários, né, vão manter a ordem dentro da nação, né? Cara, percebe que a Guarda Nacional ela vai começar a assumir o papel que seria do Exército, garantindo a segurança interna. Só que não era uma força armada militar, era uma força armada civil. Tá conseguindo perceber que os liberais desse momento aqui não eram assim fãs número 1 do exército, né? Achavam que o exército era uma força grande demais para deter tanto poder e que esse poder da segurança deveria estar um pouco mais diluído e concentrado na mão daqueles que controlavam o Estado, que eram essas oligarquias agrárias. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a Prancheta do Cetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.